ler do versículo 5 ao versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém? Possa se sentar em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida, é uma palavra que é muito pregada sobre a mulher samaritana. E nessa noite eu quero meditar com essa palavra com a igreja. Aqui no versículo 3 a palavra diz que Jesus, ele está indo em direção a Galiléia. E nós sabemos que Jesus, aonde ele passava, tinha dois tipos de multidões. Tinha aqueles que queriam os milagres de Jesus, e tinha aqueles que queriam bater em Jesus. Então era fato, onde Jesus passava, havia multidões. Muitas vezes Jesus se retirava porque a multidão queria pegar Jesus de pé, e muitas vezes a multidão vinha porque queria receber algo de Jesus. Aleluia, Deus. E eu que me apaixono por Jesus, porque Jesus, se tivesse a multidão, ele pregava o Evangelho. Se tivesse só uma alma, ele pregava o Evangelho. Aleluia. E Jesus era esse pregador. E a mensagem que ele passava para a multidão, ele também passava para uma alma só. Ele pregava o Evangelho. Glória a Deus! E aqui a gente vê, você deixe sua Bíblia aberta para ir acompanhando, que quando Jesus ele estava indo para Galiléia, a palavra diz, no versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Eu vejo essa mulher, a mulher como um ser humano que nós temos a nossa rotina. Aqui era mais uma missão para essa mulher. Mais uma vez ela estava indo buscar água para a sua casa, buscar água para as suas tarefas, buscar água para levar ali
saciar a sede ali da sua casa, dela mesma. E essa mulher, ela foi na fonte de Jacó buscar água. Só que nesse dia, quando essa mulher chega, ali Jesus, ele estava à beira da fonte de Jacó. E a palavra diz que seus discípulos saíram para ir comprar alimento e Jesus ficou só. E ali, quando Jesus está, aquela mulher chega para buscar água na fonte de Jacó, no poço de Jacó. Jesus, ele estava sentado. Jesus, no versículo 7, Jesus pede água para aquela mulher. Jesus estava cansado, exausto de caminhar, daquele sol escaldante, eu acredito. E Jesus ali, ele pede água para aquela mulher. E quando Jesus pede água para aquela mulher, no versículo 8 vai falar: pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui a gente vê que não era costume do samaritano ter um diálogo com o povo judeu. Porque a palavra diz que o samaritano tinha os seus costumes, tinha o seu lugar de adoração, e o judeu tinha o seu lugar de adoração. Glória a Deus. E a palavra diz que eles não se falavam, eles não se comunicavam. A palavra diz que eles não tinham essa comunicação. E eu paro para meditar nos nossos dias essa mensagem. Onde Jesus, ele fala com essa mulher, tem um diálogo com essa mulher e pede o que beber. E aí havia divisão de samaritano com o povo judeu. O povo judeu tinha um lugar de adoração que era em Jerusalém, e os samaritanos tinham o seu lugar. Mas o Deus era um só. E hoje não é diferente. Glória a Deus. Hoje tem um que adora numa placa, outro adora em outra placa, outro tem outra placa, outro tem outra placa, e ninguém se comunica. E está essa divisão. Infelizmente, hoje nós vemos que há essa divisão. E aquela mulher, ela ficou admirada: olha, mas o Senhor, sendo judeu, está pedindo algo a mim, que sou samaritana? O judeu não se comunica com o samaritano. A religião faz isso, meu irmão. A religião faz isso. Nós vemos o samaritano e a religião judaica, e a gente vai ver esse espanto dessa mulher. Mas Jesus ele não pertencia a esse costume. Jesus foi conversar com essa mulher, aonde a palavra do Senhor diz, no versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceram o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me beber, tu lhe pedia, e eu teria lhe dado água da vida. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus vai falar: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o amor de Deus, se você entendesse o amor de Deus, você me pediria a água da vida. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Você ia me pedir, eu ia te dar a água da vida. Aquela mulher estava com o costume de buscar água para saciar a sede do seu corpo, que é natural, todos nós bebemos, aqui tem a água, quero saciar a sede do meu corpo, e era natural ela ir buscar essa água. Mas nesse dia ela teve um encontro com a fonte da água da vida, e a fonte da água da vida agora vai explicar para ela. Glória a Deus, aleluia. A fonte da água da vida, que é Cristo, vai explicar para ela. Onde ele vai dizer: se você conhecer o amor de Deus, se você conhecer o dom de Deus, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Eita, aleluia. E Jesus, ele continua no versículo 11: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aonde tem água viva? O poço é fundo.
que é o diálogo de Jesus com essa mulher. Como o Senhor vai tirar essa água da vida? Se o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar. Versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Essa mulher olhou para a grandeza de Jacó. Essa mulher, ela olhou para Jacó, ela falou: olha, Jacó bebeu, seu gado bebeu, seus filhos bebeu. Quem é tu? O Senhor é maior do que Jacó. Aleluia, Deus. Mas Jesus, quando Jesus ele quer tratar uma pessoa, Jesus ele tem calma. Talvez a pessoa, eu como homem, já fala: não, eu sou Jesus, eu sou. Não, mas Jesus ele tem calma. Jesus ele tem calma. Glória. Jesus teve um diálogo com aquela mulher. Passo a passo, Jesus, ele teve um diálogo. Jesus falava e Jesus escutava. Sabe qual é o mal de hoje? Porque a gente quer falar, ei, para um pouquinho, escuta Jesus. Tem um diálogo com Jesus, mas escuta Jesus. E aqui nós vemos um diálogo. No versículo 13 continua o diálogo. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água torna a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte e jorrará para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus estava falando para aquela mulher: essa água que você vai me dar, você vai voltar a ter sede. Você amanhã ou depois, não sei quanto dia, você volta a buscar essa água. Porque essa água que você está buscando, da fonte de Jacó, que Jacó bebeu, seus filhos bebeu, os animais dele bebeu, essa água só vai saciar a sua sede momentânea. Você vai voltar a ter sede. Você vai ter que voltar de novo para buscar. Glória a Deus. Você vai voltar para buscar. Aleluia, Deus. E Jesus falou: olha, essa água que você está bebendo, ela só vai sustentar o seu corpo. Verdade. Mas Jesus falou: olha como é interessante o versículo 14. Jesus oferece uma água que não vai saciar o corpo, mas Jesus está oferecendo uma água que vai saciar a alma. Aleluia. Jesus está oferecendo algo que vai saciar a alma daquela mulher, a vida daquela mulher, a vida espiritual daquela mulher. Jesus não está falando da água terrena. Glória a Deus. Jesus está falando da água espiritual. E essa água Jesus começou a dar para essa mulher beber, sabe quando? Quando começou o diálogo. Ela já estava bebendo e não estava entendendo. Glória a Deus. Ela não estava entendendo. Glória a Deus. Mas pastor, por que ela começou a beber? Sua Bíblia está aberta? Caminha um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho para lá para João 8, João 6. Você está sua Bíblia aberta, nós fazemos a leitura rapidinho. João 6,35. O que é que fala João 6,35? Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá jamais terá. Quem crê em quem? Jesus. Então Jesus começou a dar aquela água para aquela mulher. Jesus começou a pregar para aquela mulher. Ali Jesus era levar aquela mulher a crer. Era levar essa mulher a crer quem ele era. Era levar aquela mulher a entender da água que Jesus estava falando. Glória a Deus. Jesus falou para aquela mulher: a água que eu vou te dar, mulher, jamais você tirar sede. João 6,35, Jesus fala: quem crê em mim matará sua sede e nunca mais terá sede. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Nunca mais terá sede. Então a gente vai ver Jesus, ele continua o diálogo no 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Deixa eu te falar algo nessa noite. Isso é sério que eu vou falar. Quantas pessoas estão como essa mulher? Vem por mais um culto, 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 e nunca se saciou. Sabe por quê?
Porque o dia que recebe, fala com essa mulher, o dia que recebe, some e nunca mais volta e bebeu uma água que saciou o seu corpo. Essa mulher falou que olha a intenção dessa mulher: Senhor, me dá dessa água que eu não quero voltar mais aqui. Então, quantas pessoas procuram Jesus para preencher uma bênção na sua vida, para preencher algo na sua vida, receber algo na sua vida? Quando recebe, faz como essa mulher, vira as costas, não bebeu da água que sacia a sua alma, não bebeu da água que vai saciar a sua alma, para nunca mais você ter sede. Saciou a sua carne e volta para o mundo beber água podre, água nojenta do pecado. Irmão, entende a palavra? Olha a palavra nessa noite. O que essa mulher fala? Senhor, me dê essa água que eu não preciso voltar aqui mais. Aleluia, Deus. Eu não quero voltar aqui mais. Mas Jesus está falando: mulher, algo que eu te der, tu não sente sede. Algo que eu te der, você nunca mais sentirá sede. Porque ela vai saciar no seu corpo e você vai voltar no poço de Jacó. Mas algo que eu te ofereço, ela vai saciar a sua alma. Glória a Deus. Vai saciar a alma. Nós estamos vivendo um evangelho muito terreno. Beber aqui não é aqui, é beber para não jorrar para a vida eterna, é para a eternidade. É verdade, Deus. Nós estamos vivendo um evangelho, meus irmãos. Sabe qual é o evangelho? É lá em João 6, nós estamos vivendo esse evangelho de João 6. Sabe qual o evangelho de João 6? A multidão sentiu fome, foi atrás de Jesus de novo. E Jesus falou: vocês vêm atrás de mim, não é porque comeu do pão, não é porque você vem atrás de mim, porque comeu do pão, matou a sua fome, e no outro dia vocês vêm de novo, por causa do pão, não porque eu sou Cristo. Então Jesus fala: você vem atrás de mim, não porque eu sou, é por causa do pão que saciou a sua fome. Desse jeito. Está como essa mulher: me dá dessa água que eu não quero voltar mais aqui. Fala, Deus. Eu não quero voltar mais aqui. Mas Jesus fala para aquela multidão: eu sou o pão. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim não sente fome. Quem vem a mim se sacia. Quem crê em mim bebe água. Eu sou o pão, eu sou a água da vida. Nós estamos vivendo esses dias. A mulher apontou para Jacó bebeu. Ei, vive experiência sua para contar a experiência dos outros. Deus quer ter uma experiência. A mulher estava vivendo uma experiência que Jacó nunca viveu na vida. Não viveu. Essa mulher estava vivendo uma experiência que Jacó nunca viveu. Ela está dizendo: Jacó bebeu desse poço, Jacó bebeu, os filhos bebeu, mas ela estava falando com a própria rocha que se fez carne e habitou no meio dos homens. Jacó não viu Jesus. Ela estava passando uma experiência que Jacó não passou, o antepassado dela não passou. Glória a Deus. Vive experiências com Cristo. Você para de contar a experiência dos outros, para de apontar para os outros, conta as suas experiências com Cristo. É desse jeito. Nós estamos vivendo um evangelho, meu irmão, que os irmãos estão tentando descer as águas, só das águas, mas não tem água da vida. Só participar de mais uma ceia todo mês, mas não come do verdadeiro pão, que é o Cristo crucificado. Glória a Deus, aleluia. Está aqui no povo naquela época. Está como naquele tempo. Só quer passar aqui, só quer ficar aqui. Deixa eu falar: o Cristo é além disso aqui, ele jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Quantos vai beber água da cisterna de Jacó e não tem salvação? Quantos vai comer o pão, participar do pão, participar da ceia e vai ser condenado naquele grande dia? Porque passou do pão que bota na mão, mas não participou daquele que está no coração, não fez parte. Aleluia, Jesus. Pastor, que pesado, não é a palavra está falando. A mulher queria uma água que ela não precisasse ir lá mais, mas Jesus está falando: a água não é aquela que busca, é aquela que jorra. É a fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus.
Você está com a Bíblia aberta? Continua em João 4. Olha no 16 como Jesus faz. Disse Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ué, mas não estava falando de homem, não estava falando de marido, não estava falando de nada. Jesus estava no assunto, de repente Jesus já pula. Vai chamar seu marido e vem cá. Ei, Jesus ele sabe trabalhar. Jesus ele sabe dialogar. Olha a leitura que Jesus falou no 16 dias. Disse Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Alguém lhe respondeu a mulher: não teu marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Aí continua: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Olha a bagunça que estava na vida dessa mulher. Olha como estava vivendo essa mulher buscando água na fonte de Jacó. Olha como estava vivendo essa mulher, a sua vida como estava sendo. Quantas pessoas hoje buscando na fonte e está com a vida bagaceira como essa mulher? Quantas pessoas buscando, entre aspas, como essa mulher, e olha a bagaceira que está na vida dessa mulher? Você já teve 5 que esse que está não é seu, se não é seu é de alguém. A palavra diz, não sou eu, a palavra diz: 5 já tiveste, e o que você tem agora não é seu. Se eu estou com algo que não é meu, é de alguém. Mas Jesus não xingou essa mulher de vagabunda, não chamou essa mulher de pilantra. Jesus não maltratou essa mulher. Jesus agora vem entrar na parte do 19 adiante. Jesus vai falar sobre adoração, sobre congregação, sobre adorar a Deus, sobre servir a Deus. Jesus ele teve 2 etapas. Agora Jesus diz: Senhor, disse-lhe a mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de onde deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer, melhor, podes crer, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus vai falar: olha, mulher, está chegando a hora que não vai ser nem Jerusalém onde o judeu adora, e nem aonde vocês samaritanos adoram, porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são eles o que o Pai procura para os seus adoradores. Então Jesus está falando: olha, o Pai não quer adoração, uma adoração falsa. O Pai não quer algo superficial, não. O Pai quer algo espiritual. Jesus estava falando que algo que ele era para ela espiritual, era a palavra que ia mudar e transformar a vida dela. Glória a Deus! Porque tanto quem estava adorando em Jerusalém, como estava o samaritano, estava em guerra, estava em pé de guerra, ninguém cumprimentava ninguém tinha amor por ninguém estava aí para ninguém. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E a palavra do Senhor continua dizendo, no 24 para dizer: Deus é Espírito, importa que os adoradores adorem em Espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Aleluia! Eu sou o que fala contigo. Mas ele vai vir, ele vai anunciar.
próprio Messias, o próprio Cristo, falando com aquela mulher. Jacó não falou, o antepassado não falou, e ela estava tendo essa experiência. Aí a palavra diz, continua dizendo, 27, nesse ponto chegaram os seus discípulos. Aqui a palavra fala que o discípulo de Jesus voltou. 28, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, diz aqueles homens. Olha que interessante, ela já deixou a água de Jacó, deixou para trás. Aquela mulher entendeu. Quando a gente entende as coisas, a gente deixa para trás. Aquela mulher, para dizer que ela deixou o seu cântaro, ela já não levou, ela foi à cidade. Agora aquela mulher que foi buscar água para sua casa, para saciar a sede dela, agora ela vai buscar a cidade para vir até a fonte, beber da água que ela bebeu. Glória a Deus! Agora essa mulher deixa um cântaro que mata a sede, que passa. E ela agora vai à cidade. Essa mulher vai chegar à cidade. Eu imagino essa mulher chegando, olha, eu estou conversando com um judeu lá, eu estou conversando com um homem lá, e ele diz que a salvação vem do judeu. Bora lá ver, esse homem falou da minha vida, esse homem falou quem eu sou, falou tudo. Esse homem ele me conhece, é um profeta, esse homem falou quem eu sou. E a palavra diz, no 28, enquanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Então agora essa mulher, eu não sei se ela foi chamar os 5 que já foi marido, a palavra não fala, a palavra está dizendo aqui que ela foi chamar aqueles homens. E a palavra diz que essa mulher ela foi até a cidade. E agora essa mulher, como é tremido, uma mulher que saiu para buscar água para a casa dela, para fazer os seus afazeres. Agora essa mulher, a palavra diz que ela tem um diálogo com Jesus. Ela deixa o cântaro, mas ela não foi buscar água, mas agora ela esqueceu tudo. Ela deixa o cântaro e volta à sua cidade. E a palavra diz no 39, adiante vai dizer, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Quem anunciará, ele me disse tudo quanto tenho dito. João 6,35 fala o quê? Quem crê em mim jamais terá sede. A mulher foi buscar uma multidão para beber da água da fonte da vida, porque a palavra fala que os samaritanos, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Glória a Deus! A palavra diz que é através do crer. A palavra diz: quem crê em mim jamais terá sede. Então a mulher que levava água para sua casa agora levou para a cidade. Ela buscou a cidade para vir até a fonte. Glória a Deus! A palavra fala que ela saiu da sua casa para ir até a fonte de Jacó buscar água. Mas quando ela encontra com Jesus, a palavra diz que Jesus o pede água. Mas quando Jesus pede água, Jesus oferece a água da vida para aquela mulher. Mas Jesus não deu só para ela. Jesus falou: olha, vai chamar o seu marido. Jesus podia encerrar a conversa. Mas Jesus falou: olha, vai chamar. E aqui volta um monte de samaritano com aquela mulher. Tudo para beber da fonte da água da vida. Aleluia! Quando a gente vê a religião separar, o amor de Deus reúne. Quando o véu se rasga, a religião divide. Quando Cristo derruba a barreira, a religião divide. Por quê, pastor? Porque ele fala assim: se você conhecer o dom de Deus, ela conheceu o dom de Deus. Glória a Deus! E ela não quis água só para ela. Agora, ela não foi na fonte só, ela falou: vem, e trouxe até a fonte. 40 ao 42 diz: vindo, pois, os samaritanos
ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Glória a Deus! Ó Senhor é Deus. Esse é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Quando eu entendi essa palavra, eu fiquei impactado. Falei: Jesus, uma mulher que da fonte de Jacó botava água na sua casa, agora pega uma cidade e leva até a fonte que é Cristo e sacia a sede daquela cidade. Glória a Deus! Quando o Tiago fala assim: não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão dizendo: eu creio, mas não está bebendo da fonte. A pessoa está saindo e fala: ó, ora-me com a boca, mas o coração nunca recebeu a água da fonte. Nunca recebeu a água da fonte. Sabe por que é tanto escândalo hoje? Porque tem homens com nome de pastor, nome de profeta, nome de homem de Deus, mas nunca bebeu da fonte. Está bebendo da fonte de Jacó. Está bebendo na fonte de Jacó. Porque quando essa mulher estava bebendo na fonte de Jacó, ela já estava no 5º casamento. Porque quem bebe da fonte que é Cristo, um casamento basta, uma só carne, morreu. E o Evangelho hoje está escandalizado por isso. Porque as pessoas não entenderam que crer é pôr em prática, que crer é mudança de vida, que crer é algo que muda de dentro para fora. Essa mulher teve um encontro com Cristo e ela bebeu da fonte. E a fonte que essa mulher bebeu rapidamente alcançou mais vidas e outras vidas bebeu. Então nessa noite, essa é a fonte. Glória a Deus. Continua derramando essa fonte na vida das pessoas. O dia que elas beberem dessa fonte, Louvado seja Deus. a salvação, a cura, e as pessoas vão entender que esse é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória. Eu acredito que aquela mulher todo dia voltava na fonte para pegar água para o seu corpo, porque precisava. Mas de outra fonte ela não bebeu para a vida eterna, não. Eu acredito que ela bebeu da fonte de Cristo e saciou. Mas não, que eu creio que ela sentiu sede de outro casamento, de outro homem, de um pecado. Eu não creio, porque essa mulher bebeu dessa fonte. E quando nós bebemos dessa fonte, nós não queremos saciar de outra fonte, nós não queremos saber de outra fonte, porque a fonte de Cristo, ela jorra e alcança mais vidas. Aleluia, Deus. Então nessa noite, se você tem bebido da fonte de Jacó, passa a beber da fonte que muda a nossa vida. Mas como assim, pastor? Me explica. Quantas pessoas se convertem ao Evangelho? O Evangelho que promete casa, carro, tudo dessa terra. Recebe, fala que minha mulher, não vou voltar mais, já consegui. Não bebeu da fonte, que é de Cristo. Porque quem bebe dessa fonte, se contenta por comer e por vestir, e busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. Pastor, não é bom as coisas da terra? É bom, quando não é trocado pela fonte da água da vida, que é Cristo. Então essa noite, essa é a palavra para a minha e para a sua vida. Bebam da fonte que jorra para a vida eterna. Eu agradeço por essa rica oportunidade.